Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vim conversar um pouco com vocês a respeito dos problemas da minha 320i. Sim, hoje eu vim falar todos os defeitos desse carro, tudo que o carro tem de defeito, qual que são os BOs do carro, porque, mano, o pessoal tá infernizando a minha vida. A galera gosta de... Eu sei que a galera gosta de comentar besteira, tipo, o pessoal gosta de colocar defeito nas coisas. Então hoje vamos falar dos defeitos da minha 320i, dos defeitos que eu sei que ela tem, das coisas que eu sei que ela que tem, das coisas que eu vou melhorar. Porque assim, como vocês sabem, o sorteio vai ser agora sábado, desse carro aqui. Quem quiser participar, o link tá aí na descrição. E assim, o carro tem alguns defeitos, todo carro tem defeito. E ainda mais em projetos, durante o projeto, o carro dá alguns BOs, tem algumas coisinhas que você não consegue deixar 100%, tem algumas coisas que não dão certo, tem algumas coisas que você planeja, marca tudo certinho e no final dão errado. E mano, isso dá muita raiva, de verdade. Porque assim, eu organizei isso aqui, eu deixei tudo pra ficar perfeito. Só que no final não dá pra deixar 100% perfeito, porque realmente é um projeto, é uma coisa que você mexe, às vezes falta tempo, às vezes falta, sei lá, disponibilidade das coisas, às vezes acontecem algumas coisas erradas. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, galera, são 3 vídeos por dia e muito conteúdo diferente. E é o seguinte, esse projeto dessa BMW aqui, eu comecei ele tem mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, que eu comecei o projeto desse carro. Logo que eu peguei esse carro, já tinha basicamente tudo que eu fiz nela planejado na minha cabeça, eu já tinha tudo certinho, esquematizado do que eu iria fazer nesse carro. E assim, eu fui encomendando as peças, eu fui montando o projeto e teve várias coisas que assim, cara, foi de último momento. Sempre tem aqueles detalhezinhos que foram sendo feitos, que foram sendo realizados nos últimos segundos do projeto, porque infelizmente as coisas atrasam. E aí vem pandemia, aí vem demora de alfândega, e aí demora de container, e sobe preço de uma coisa, sobe preço de outra, dá problema numa coisa, dá problema em outra. Então assim, foram várias coisas acontecendo no meio do caminho e algumas delas deram bem erradas. E vamos começar tipo assim, ó, as coisas que me atrasaram. Começar pelo body kit. O body kit ele demorou um pouco pra chegar. Era meio planejado, tipo assim, poderia demorar de 45 até 70, 80 dias. E demorou, tipo, o máximo do tempo possível. Então isso aí atrasou bem o projeto. E, por exemplo, esse para-choque traseiro aqui, veio tudo perfeito. Para-choque dianteiro, para-choque traseiro, a saia lateral, veio tudo perfeitinho. Só que eu não consegui, não deu tempo de eu fazer o escape. Ah, Luan, você vai deixar o escape assim? É claro que não, né, cara? Tipo, olha que coisa mais horrenda. Olha que coisa mais feia. Vocês acham mesmo que eu vou entregar um carro com um escape desse aqui? Gurizada, pelo amor de Deus, quem tem alguma dúvida sobre como eu entrego meus carros, como eu finalizo meus projetos, falem com os antigos donos, com o dono do Up, com o dono do Onix. Lá no Instagram eu marco eles direto, acho que é o Up Malcriado e o outro é o Marco, eu não lembro o resto do Instagram dele. Mas dê uma olhada no Instagram que vocês vão conseguir ver lá, tem até, eu marquei eles nas postagens quando eu fui entregar o projeto e tudo mais. E assim, tipo, eu sempre entrego meus carros 100%, tipo, mano, eu quito tudo, se der alguma multa cair depois eu pago a multa, se der algum BO no carro depois, geralmente eu pago o que deu de BO no carro se foi causado por alguma coisa do projeto. Tipo assim, eu assumo qualquer problema que o projeto tenha. Por quê? Porque, cara, tipo assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Porque eu quero entregar um carro 100%, eu quero entregar um carro que o cara vai se divertir com ele. E não um carro pra passar raiva. Então, por exemplo assim, eu recebi multa no Up. Mano, eu paguei umas 5, 6 multas, paguei até uma multa que não era minha, porque tipo, chegou no meu nome e tal, tipo, que o carro não foi transferido, aí eu paguei também, eu falei, dane-se, eu vou pagar logo pra não ter dor de cabeça. O Onix também, tipo, todo problema que dá com o Onix eu resolvo, tipo, o Onix não deu nenhum BO, mas tipo assim, qualquer coisa que der eu sempre resolvo, porque eu dou garantia das coisas que eu monto. Então, o escape eu vou fazer, as rodas agora na viagem, por exemplo, essa roda aqui, ó, ela tá com um amassadinho, tá vendo? Se você olhar ela aqui, ó, ali ó, tem um amassadinho. Tem alguns perceberam, porque é um detalhe muito leve. Eu vou arrumar, eu vou reformar as rodas delas. Aí tipo, o ganhador, eu vou deixar ele escolher se ele quer essa cor aqui ou se ele quer as rodas pretas. Aí o cara escolhe. Por exemplo, essa roda aqui, ó, tem uma raladinha nela, que foi até minha prima que ralou, tem um vídeo dela lá. Então, tipo, tem alguns detalhezinhos no carro que, mano, não tenho muito o que fazer, entendeu? E, tipo, não deu tempo de eu reformar as rodas. Queria ter reformado tudo bonitinho, mas, por exemplo, aquela roda lá eu amassei agora na viagem.
Então não deu tempo de reformar as rodas. Eu vou fazer isso aqui semana que vem, que vai ser sorteado sábado. Semana que vem eu vou reformar as rodas dela. Agora parte mecânica, eu acabei de encostar o carro. Vou postar o vídeo pra vocês. Eu revisei o carro inteirinho, o carro foi todo revisado. A parte da estética do carro, mano, o carro tá bonitinho. Olha, você olha o carro assim, ó, o carro tá perfeito. O envelopamento foi todo feito perfeitinho pra não dar problema. Eu tenho adesivo extra lá pra, tipo assim, caso, sei lá, riscou alguma parte, fez algum BOzinho, eu tenho adesivo extra. Eu não tenho muito, mas eu tenho. E o que mais gerou polêmica aí entre a galera? Esse capô. Luan, por que o seu capô está desalinhado? Luan, por que passa um dedo do lado aqui do capô? Você vê que a parte traseira dele está levantada. Não é que o capô está desalinhado. Você olha aqui o capô, ó. Ele tá alinhadinho, tá vendo? O capô tá alinhadinho, tá certinho no carro. Você vê que dos dois lados tá igual e tudo mais. Ele está levantado igualmente dos dois lados. Ele está levantado aqui atrás. E o que aconteceu com esse capô? Aconteceu o seguinte, eu pedi todo esse body kit com a Team Car Import. Eles mandaram todo o body kit, eu comprei todo o body kit com eles trouxeram todo o body kit pra mim. E aí eu montei no carro. Quando eu fui montar o capô, não deu certo, o capô não coube. E por quê? Esse capô aqui, ele provavelmente é de M3, ele não é pro chassis F30, ele é pro chassis F80, que são os chassis das M3. Então ele não encaixou no carro, ele simplesmente não coube aí. E aí eu arrumei uma solução pra ele. Por quê? O que aconteceu? Quando chegou esse capô errado e tudo mais, o pessoal da Team Car Import falou pra mim: Luan, pode ficar tranquilo que a gente vai vai trazer outro pra você. Só que, mano, são mais ou menos uns 3 meses até chegar o outro capô. Então, tipo assim, não tem o que fazer. Tipo assim, não daria tempo de chegar e entregar o carro com o capô novo. O que eu falei pra ele? Eu falei, cara, relaxa, não precisa trazer o capô novo, não tem muito o que fazer, deixa esse daqui mesmo, eu vou dar um jeito nele. E aí o que eu fiz? A gente colocou uns espaçadores ali atrás e erguemos o capô, porque ó, assim, o problema é que ele não cabe, tá vendo que ele tem que, ele é maior, ó, aqui tá errado e aqui está correto, ó, aqui tá certinho. Então o capô ele simplesmente não cabe aqui, ele não fica certo aqui. E assim, muita gente na gringa faz isso daqui, ó, de erguer a traseira do capô pra ficar com esse aspecto, fica com o aspecto mais racing do capô erguido ali atrás. Muita gente acha feio, muita gente acha bonito, isso aí divide opiniões. Os Civics, a galera faz isso aí, os apesão, o pessoal faz isso aí. Na gringa a galera faz isso aí em Mustang, faz isso aí em BMW, faz isso aí num monte de carro. Mas tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então assim, eu uni uma coisa na outra. Eu acho que não ficou feio, porque o capô ele não está desalinhado. Se você olha pessoalmente, o capô está alinhadinho, bonitinho no lugar. A única coisa é que a parte traseira dele está levantada mesmo. E aí, o que eu vou fazer? O capô, se o cara escolher, Luan, eu quero capô de fibra de carbono, vai esse capô aqui do jeito que ele está, levantado na traseira. O cara tá ciente disso aí. Então assim, se o cara falar, Luan, não, eu não quero esse capô, eu vou envelopar o capô original, que eu tenho adesivo lá para envelopar o capô, e vou entregar com o capô original envelopado de amarelo. Então a única diferença é que não vai com esse capô de fibra de carbono e vai com o capô original, porém plotado de amarelo na mesma cor do carro. Porque, assim, a galera gosta, na verdade, o pessoal gosta de caçar defeito no carro e gosta de ficar falando, não, mas ele fez tal coisa, não, mas ele fez lá. Então o pessoal gosta de ficar apontando o dedo e falando as coisas erradas que tem no carro. Relaxa, vai dar tudo certo. O capô, de um jeito ou de outro, se você não gosta disso aqui, isso aqui te dá toque, se isso aqui te incomoda, relaxa, é só colocar o outro capô. Eu tentei comprar um outro capô, falei com todos os fornecedores do Brasil, tentei comprar um outro capô que coubesse aí, tipo um capô desse mesmo estilo, ou mesmo que fosse de lata, ou tipo assim, fibra de carbono, alguém que tivesse aqui no Brasil, mas ninguém tem. Eu iria comprar um outro capô igual esse daqui pra colocar no carro, porque eu acho esse capô maravilhoso, velho, sério mesmo, isso aqui é maravilhoso, olha isso. Olha a entrada que ele tem aqui, o capô de fibra de carbono, tem essa protuberância que eu falo que é o tumor em cima do capô. Ele realmente dá uma aparência muito mais agressiva pro carro. E eu acho que seria um pecado tirar esse capô daí. Então eu tentei procurar outro capô igual esse para colocar no carro. Mas não tem, infelizmente ninguém tem. Nenhum fornecedor tinha pronto entrega esse capô aqui. Todo mundo me falou a mesma coisa, Luan, é 3 meses para chegar. Eu falei, velho, não tem o que fazer, não dá para esperar 3 meses. Então esse capô é o capô que vai. Não quer esse capô? Tem o capô original, a gente coloca ele plotado pra você sem problema nenhum. Eu sou o cara que sempre tenta não caçar confusão com ninguém, deixar tudo certinho, fazer preto no branco.
Ah, Alô, não quero carro, não quero capô original. Quem quiser escolher também, eu vou pagar a FIP no carro, já falei também. Quem quiser, eu não quero carro, eu pago a FIP. Eu acho que não é uma boa ideia, mas quem quiser, eu pago a FIP no carro, sem problema nenhum. Quem quiser aí no dia do sorteio, falar, ah, não, eu quero o dinheiro agora. Beleza, transfiro na conta no mesmo momento. A FIP do carro aí vai ter acho que a FIP dele, acho que é 89 mil a FIP desse carro aqui. Então vai ter 89 mil reais aí, de um jeito ou de outro. Beleza? Então, tem detalhes no carro? Não, não tem mais detalhes no carro, é só as rodas mesmo. Ó, tem o escape que eu vou fazer, o farol também eu vou mexer nele ainda. Tem um negócio pra mexer aqui no farol, eu vou vitrificar a parte da frente dele e tal. Vou dar mais um detalhezinho nesse farol, porque ele não ficou 100%, a pintura dele não ficou muito legal. Então, vamos resolver isso daí também no carro. Mas assim, pode ficar tranquilo, quem ganhar esse carro, quem for o próximo dono, o cara vai andar com o carro 100%, entendeu? O carro vai estar 100% bonitinho, tanto mecanicamente quanto esteticamente. Relaxa, vai dar tudo certo. Eu não vou fugir, eu não vou desaparecer pro dono. Relaxa, vai dar tudo certo. Parem de botar defeito no carro, que o carro é maravilhoso. Esse espaçamento no capô, Alô, é feio, beleza, você acha feio, não tem problema. Eu não acho que ficou feio, eu acho que ficou do caramba, mesmo com o capô espaçado. Realmente, ó, passa um dedo aqui do lado, ó, entra um dedo aqui do lado do capô mesmo, porque ele ficou com a traseira levantada. Mas eu acho que deu um aspecto até mais agressivo ainda para o capô. Só que os brasileiros não estão prontos para isso ainda, né, porque os gringos gostam. Se fosse um carro gringo, se fosse foto de carro gringo, a placa ali não fosse brasileiro, fosse gringa, todo mundo ia aplaudir de pé, todo mundo ia achar maravilhoso, todo mundo ia falar bem do carro. Só que como é um projeto 100% montado no Brasil, é um projeto que a gente tá aqui suando, ralando pra montar um negócio legal, a galera gosta de botar defeito e gosta de falar mal do negócio. Mas assim, eu não sou um cara de me importar com a opinião, tipo assim, quem não está... Eu me importo com a opinião de quem se importa comigo. A galera que, tipo assim, só tá aqui pra te criticar, eu não me importo, de verdade. Pode comentar o que quiser, eu dou risada. Pessoal, eu achei massa demais a galera comentando pra cacete lá. Deu mais de 1000 likes no comentário do capô. Do Luan, acho que é Luan troca esse capô, alguma coisa assim, baixo assinado. Eu acho massa demais, eu não me importo. Tipo, isso aí, tipo, o pessoal quer que troque porque realmente não... Eu também não é aquela coisa que eu falo, nossa, combinou perfeitamente. Eu queria que ele coubesse perfeito aí. Eu projetei o carro pro capô caber perfeito aí. E eu fiquei muito triste quando eu coloquei esse capô e ele não encaixou de certinho no lugar. Sério, eu fiquei muito chateado, velho. Foi aquela coisa, sabe, que quando você vê, você fala, nossa, mano, que raiva, velho. Eu projetei, eu encomendei, eu fiz tudo certinho pra caber o negócio no lugar e não deu certo. E assim, não foi uma culpa da Team Car Import, tanto que eles se responsabilizaram por pedir outro capô pra mim. O negócio foi mais a parte dos caras que enviaram, tipo, o fornecedor deles errou, entendeu? E tipo, o próprio fornecedor deles não admitiu que errou. Ele falou, não, a gente não errou, e ele ia tirar do bolso dele pra comprar um outro capô e me mandar um outro capô, entendeu? Porque os caras lá falaram, não, a gente não errou, esse capô tá certo, mas dá pra ver meio que nitidamente aqui, ó, que aqui tá certo e aqui tá errado. Então ele não cabe. Ah, Luan, por que você não corta esse capô pra colocar ele aí no lugar? Foi uma outra coisa que me falaram bastante. Como esse capô aqui de fibra de carbono, não tem muito como cortar ele. Se eu tentar cortar a frente dele aqui, ele vai abrir, entendeu? Porque ele é fechadinho aqui, né? Se eu tentar cortar, ele vai abrir. Então não tem como cortar. Aqui atrás, pior ainda. Se cortar, vai ficar horrível. Então não tem muito o que fazer, ele não cabe aí. Infelizmente não tem conversa. Tem que ser outro capô. Se quiser enfiar esse capô aqui numa M3, vai dar certo. Deixa eu abrir aqui até pra mostrar pra vocês o espaçador que eu usei no capô ali, que eu coloquei pra ficar desse jeito. Vocês vão ver ali. Ele tem uns espaçadores bem ali atrás. Aqui, ó. Tá vendo? São dois espaçadores aqui. Esse aqui foi o Alex Peruquinha lá em Campo Grande que fez pra mim. Dois espaçadores de alumínio, ó. Dos dois lados tem os espaçadores. Isso aqui é pra fazer o capô caber perfeitamente aqui no lugar. Ó, o intake da Cayenne. Eu coloquei a plaquinha que tava faltando. Então o projeto está 100% aí. O carro tá praticamente finalizado. E é muito lindo, velho. Sério, a cor ficou da hora, o body kit ficou do caramba. Tudo conversou no carro. Eu achei que o projeto, no geral, ficou maravilhoso. Ah, Luan, eu não quero o carro amarelo. Mano, só arrancar, velho. O adesivo tá aqui, é só pegar e arrancar. Não tem tempo ruim, beleza? Espero que tenha curtido o vídeo aí. Espero que tenha respondido a todos sobre Luan, o seu capô está desencaixado. Sim, ele está desencaixado.
deixa o like pra dar aquela força. E valeu, Petrohead, a gente se vê no próximo vídeo.